Olá, tudo bem? E não se esqueça, na próxima quarta-feira, dia 16 de junho, a partir das 20 horas, horário de Brasília, estarei realizando a minha próxima live, e desta vez com o professor doutor Alencar Júnior Zanon, da Universidade Federal de Santa Maria, com o tema Produzindo Soja com Alta Rentabilidade. Não perca, espero por você lá! Isso. Ô professor, Boa boa noite, noite. Nestor. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo tranquilo? E o senhor? Como é que tá? Graças E a, o pessoal que nos graças a Deus. escuta? Perfeitamente. Aqui está tranquilo, está muito bom. Ah, tanto a imagem quanto ao som também, professor. O Ó, professor que também bom. me ouve, me escuta também e me vê perfeitamente? Excelente, excelente. Tinha uma baita música de fundo aí, Nestor. Então, país do agro, né? É o Brasil. Nós- Chegou a nossa vez, né, professor? Isso aí, Nestor. Chegou a nossa vez. Estamos na crista da onda. Graças a Deus. E precisamos produzir muito para alimentar o mundo todo, né, professor? Isso aí, Nestor. Nós temos aí, Isso. a gente trabalha fortemente com isso. Nós temos uma disciplina chamada Potencial de Produtividade e Culturas Agrícolas. E o número Certo. que nós passamos para os alunos, Nestor, é assim, ó. Num período de 30 anos, nós precisamos aumentar a produção de alimentos em 50 a 70%. Esse é o número que nós temos que buscar nos próximos 30 anos. É um desafio bastante grande, né, professor? Sim, um desafio bastante grande e os caminhos que nós temos são basicamente três: a horizontalidade, a verticalização ou a sustentabilidade. O caminho Certo. horizontal significa nós ir para novas áreas. E aí nós temos que ligar um sinal vermelho, porque muitas vezes novas áreas significam derrubar mais a Amazônia, muitas vezes Certo. novas áreas significam ir para áreas degradadas. Então, provavelmente esse não é o caminho. Uma outra forma de nós pensarmos é verticalizar, ou seja, produzir mais no mesmo hectare. Mas aí a gente tem observado ao redor do mundo que em muitos países já não é mais possível aumentar Certo. a produção de forma vertical. Então, definitivamente, Nestor, chegou a hora de nós produzir alimentos de forma sustentável. Esse é o único caminho, ou o caminho mais seguro que nós temos pensando em produção sustentável. Com certeza, professor. Mas antes da gente já dar o pontapé inicial, né, professor? Vamos oficialmente agora falar uma boa noite, né, aos nossos seguidores, ao nosso público, né? Tanto aí o pessoal aqui do Goiás, Rio Grande do Sul, de todo o Brasil. Então, oficialmente agora nosso boa noite Brasil, né? É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui hoje com a presença do ilustre, né, do professor doutor, né, Alencar Júnior Zanon, da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. É um prazer estar aqui, professor. Vejo o professor que conduz um ótimo projeto lá no sul do país, né, que já é referência em todo o Brasil, não só em todo o Brasil, mas praticamente na América do Sul, né, na Europa, né, professor. E eu vi que o professor também proferiu palestra até na China, né. Então está de parabéns, um excelente currículo, né, é um prazer enorme estar batendo esse papo com o professor, né, me sinto honrado, né, de estar aqui conversando com um professor que tem uma larga experiência aí a nível também de campo, né, professor? Agora é com você, pode acabar de apresentar. Hoje já está aí aqui, hoje estamos com 20 graus centígrados, amanheceu hoje um pouco fresco, já está aí uma das cidades com a temperatura mais amena aqui do estado de Goiás, pois foi uma altitude aí na faixa de 800 a 1000 metros de altitude, praticamente aqui que foi a região que iniciou o milho safrinha, tá? Tem uma história muito bonita aqui, Jataí. Jataí hoje que produz em torno de 320 mil hectares de soja e mais de 220 mil hectares de milho safrinha, tá? E também um pouco de sorgo, tá ok, professor? Professor, o senhor conhece aqui alguma coisa? Mas aí pode também dar uma boa noite e falar um pouco aí de Santa Maria. O senhor está falando de Santa Maria, professor? É com você. Boa noite, Nestor. Boa noite, Brasil. A saudação tradicional da equipe Field Crops é alô, alô, produtores de todo o Brasil. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos essa noite falando aí com os nossos amigos de Goiás.
nós falamos aqui diretamente da Universidade Federal de Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul. Aqui amanheceu fresquinho também. Hoje, no clarear das 6 horas, marcavam 3 graus no termômetro. Então, já dá para começar a pensar em puxar o pala. A gente brinca aqui, Nestor. Está na hora de puxar o pala já, porque tá refrescando. Bueno, nós somos e representamos aqui a equipe Field Crops. Essa equipe ela é formada por diferentes instituições no Brasil e fora do Brasil. E nós temos como grande missão atuar com base em demandas de produtores. Então, esse é o nosso grande foco. Trabalhar junto com a cadeia produtiva, gerando valores e principalmente, né, Nestor, nós vivemos num momento hoje que a pesquisa ela precisa gerar dados. Nós temos que parar com opinião, nós temos que parar com achismo e nós precisamos tomar decisões baseadas em dados. Então, é esse o grande foco da equipe Field Crops. Hoje nós temos trabalho em todo o Brasil, temos na Argentina também, estamos abrindo agora o Paraguai com muita força, e o nosso foco é buscar soluções aplicadas, gerar informações e estar transmitindo isso diretamente para o produtor. Então, Nestor, a gente gostaria de compartilhar. Nós temos aqui, ó, que nós vamos estar comentando sobre a nossa live, ó, o e-book do campeonato Soybean Money Maker, ou seja, produzindo soja com rentabilidade. Todas as pessoas que estiverem nos assistindo, a gente gostaria de pedir para vocês entrar nas redes sociais da equipe Field Crops. Está escrito aqui, ó, aqui do meu lado, ó, Field Crops. Entrar no Facebook, entrar no Instagram e quem quiser, esse e-book. Nós lançamos hoje, Nestor, um e-book também sobre a melhor cultivar para a sua lavoura. Esse e-book também está disponível de forma gratuita e aí nós, enquanto universidade pública, cumprindo a nossa missão, que é gerar conhecimento e compartilhar esse conhecimento com todo o Brasil. As pessoas que estão nos escutando, nós, enquanto equipe Field Crops, na safra 2021, conduzimos experimentos em 71 locais a nível de Brasil. Desde Alta Floresta, no Mato Grosso, até Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. Passando... Professor, tem alguma área aqui em Goiás? Aí em Goiás ainda não temos. Sim. Ainda não temos. Mas com certeza, com o apoio agora do amigo Nestor e da cooperativa que o senhor representa, nós temos certeza que hoje nós vamos estar colocando a primeira pedra de o início de um grande trabalho, em Goiás. Nós realmente gostaríamos de ampliar. Nós temos parceiros em Goiás. Na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, nós temos o professor Rafael Batiste, que nós trabalhamos em conjunto em vários trabalhos a nível de Brasil. Mas especificamente nós, trabalho de campo, assim, atendendo demanda de produtor, nós ainda não temos Nestor em Goiás. Mas assim, nós estamos 100% à disposição e nós realmente gostaríamos de entrar no estado de Goiás, pensando que a agricultura, a expansão da agricultura passa muito por esse estado. Então, como nós pesquisamos, e se o senhor me pedisse assim, para resumir o que a equipe Field Crops faz, é entender a interação de Baí, Baiem, Baief, ou seja, a interação entre genótipo, ambiente, manejo e produtor. Então, nós temos sim, muito interesse, Nestor, em entrar e fazer parcerias no estado de Goiás também. Não, com certeza, professor. Com certeza a gente vai ter uma área, né, já vamos estudando essa proposta, né, professor? Muito interessante, né, para fazer parte também desse trabalho que o professor desenvolve em todo o Brasil. Excelente, Nestor. Na verdade, não sou eu, é um grupo de professores, pesquisadores, cooperativas, empresas multinacionais que estão unidas em produzir soja com maior rentabilidade e com maior sustentabilidade. Produzir milho, produzir arroz, produzir trigo e criar um ambiente com plantas de cobertura mais sustentável. Esse é o grande foco da equipe Field Crops.
Nós trabalhamos com soja, com milho, com arroz, com trigo e com plantas de cobertura. Certo. Professor, em relação a esse último campeonato, né, praticamente, a gente poderia falar assim, né? Eu até vi que foi um produtor que chegou a colher 130 sacas por hectare, é isso, né, professor? O Fábio. Perfeito, Nestor. Realmente é isso. Nós temos aqui, ó, pessoal, ó, a gente encaminhou para o Nestor tem Sim, esse sim. e-book. Quem quiser pedir para o Nestor, está à disposição. Quem quiser pedir para nós, é só entrar nas nossas redes sociais, a gente encaminha. E isso mesmo, Nestor. Nesse livro aqui, nós medimos a nível de lavoura. A equipe Field Crops gosta de trabalhar na lavoura, Sim. E aí, nós medimos, Nestor, a produtividade e o campeão, ou seja, quem mais produziu soja no nosso campeonato, que tem como objetivo lucratividade, foi o produtor Fábio Ecker, que produziu nada mais, nada menos do que 130 sacas de soja por hectare. Vou repetir, 130 sacas. E assim, né? Nós estivemos na colheita, está aqui do meu lado a Bruna, que liderou esse campeonato, e nós estivemos dentro da máquina, olhando toda a colheita, nós passamos o GPS ao redor, colocamos essa soja no caminhão, fomos até a balança, medimos a produtividade e numa área de 4,8 hectares, a produtividade média foi de 130 sacas por hectare. Impressionante, impressionante. Parabéns, hein, professor? Parabéns, hein, professor? Parabéns. Daí dá para a gente ver, né, professor, o potencial que a gente tem ainda para desenvolver, né, professor? Até então, a produtividade sempre ficou estacionada ali 50, 60 sacas, né? Hoje, aqui na nossa região, já tem áreas comerciais atingindo a faixa de 90 sacas por hectare, né? E dependendo do manejo, né, como o professor conseguiu atingir aí 130, né, a gente dá para ver que a tendência é a verticalização da produtividade, né, professor? Perfeito, perfeito, Nestor. Eu acho que esse é um ponto importante que nós gostaríamos de debater na live hoje à noite. Nós precisamos entender... Professor, o áudio do senhor ficou um pouquinho baixo. Um pouquinho baixo? Melhorou, melhorou. Melhorou, ótimo. Nós precisamos entender, senhores e senhoras, que nós estamos num outro momento da agricultura a nível mundial e nos consolidamos enquanto Brasil nos principais produtores de soja. Então, hoje nós temos quase 40 milhões de hectares. Nós produzimos em quantidade, a maior quantidade de todos os países do mundo. Mas, mais do que isso, nós temos a maior produtividade média. E aí, Nestor, nós temos que entender que o potencial produtivo de soja no Brasil hoje, se pegar o Brasil inteiro, esses 40 milhões de hectares, em áreas de sequeiro, nós temos um potencial produtivo de 5.600 quilos de soja por hectare. Esse é um trabalho que nós fizemos em conjunto com a Exalc em São Paulo e com a Universidade Federal de Goiás, e nós determinamos esse valor de 5.600 quilos por hectare. Então, esse é o potencial inteiro do Brasil. Cada região tem as suas particularidades, ou seja, algumas regiões, por exemplo, quando chove super bem, aqui no Rio Grande do Sul nós podemos chegar a 7 toneladas. Em Goiás nós podemos chegar a 6.500 quilos de soja por hectare. E nós precisamos, Nestor, identificar qual é o potencial produtivo de cada lavoura. Então, esse é o grande passo dessa agricultura baseada em processos e não mais em insumos. Mas a gente não está dizendo que não tem que aplicar insumos. Sim, a gente tem que aplicar, mas só que a gente tem que medir a quantidade que a gente aplica de acordo com o potencial produtivo da nossa lavoura. E aí a próxima pergunta é, como que a gente determina o potencial de produtividade? O potencial de produtividade é determinado pelos fatores que definem potencial, que são, vamos lá, as 50 pessoas que estão nos escutando agora. Peguem um papel, peguem uma caneta e anotem. Primeiro fator, CO2. O CO2, o dióxido de carbono, é o mesmo aqui em Santa Maria e é o mesmo em Jataí, no Goiás. Depois, radiação solar e temperatura. Opa, isso aí varia.
Varia aqui em Santa Varia. Maria, quando a gente semeia em setembro, outubro, novembro, dezembro, e varia de Santa Maria para Jataí, e em Jataí também varia conforme a época de semeadura. A água é um fator que varia, dependendo da quantidade de chuva que a gente tem disponível, e a cultivar é o que a gente pode mudar. Então, os 5 fatores que definem potencial de produtividade são: primeiro, CO2, radiação CO2. solar, temperatura, água e cultivar. Esses são os fatores que definem o potencial de produtividade. Depois, nós temos os fatores que limitam alcançar o potencial de produtividade, que é basicamente nutrição. Aí nós pensamos nos macronutrientes e nos micronutrientes. Então, se nós pensarmos em macronutrientes, vamos para potássio, por exemplo. Para produzir 110 quilos, para produzir 110 sacas de soja por hectare, nós precisamos de 230 quilos de potássio. Ou nós colocamos esse potássio via adubação química orgânica, ou tem no solo. O que nós normalmente fizemos? Nós nos complementamos. O que tem no solo, mais o aporte externo. Aí, micronutriente precisa? Precisa. Para produzir 110 sacas de soja, tem que ter 160 gramas de molibdênio. Então, Correto. nós precisamos de macro e micronutrientes de acordo com o potencial produtivo da nossa lavoura e da nossa cultivar. E aí, todas as pessoas que estão nos assistindo, senhores e senhoras, isso é um aspecto muito importante. Nós temos que entender. Nós temos que sair daquela receita de bolo tradicional e adubar para 3.500, 4.000 quilos. Não! Nós temos novos tetos produtivos de soja e nós temos que adubar conforme a cultivar pode produzir. E aí, Néstor, depois, nós temos que pensar nos fatores que reduzem produtividade, que são plantas daninhas, insetos e doenças. Então, nós temos que colocar, nós temos que conscientizar, nós agrônomos, nós produtores, nós consultores, temos que ter isso muito definido dentro da nossa cabeça. E na hora da gente ir a nível de lavoura, nós precisamos levar em consideração esses fatores e lembrar, né, que uma lavoura de soja é a interação de by E, by M, by F. Ou seja, genotype, environment, management e farming. O que é isso? O que é isso? É genética, é época de semeadura, é manejo, e aí quando eu digo manejo, nutrição, controle de planta daninha, inseto e doença, e produtor. E produtor. Nós tivemos no último Congresso Americano de Agronomia Presencial no Texas, e o grande foco do congresso foi a interação de BAI, BAIEM, BAIF. E a gente enxerga, Nestor, no campo ainda, o produtor, o consultor querendo uma receita de bolo, ou seja, imaginando que o professor Alencar, representando a equipe Sudicrop, viria aqui hoje de noite e passasse um manual. Ah, coloca tal cultivar, coloca tanto de adubo, planta em tal época e vai ter o máximo de lucratividade. Não existe esse pacote. Não existe, né, professor? Ir para a lavoura e realmente conhecer o que a lavoura está nos dizendo e, a partir daí, fazer investimento. Então, se vocês quiserem ganhar dinheiro com soja, vocês têm que ter muito conhecimento por unidade de área. Esse que é o segredo da lucratividade. É conhecer a lavoura, é entender a interação de BAI, BAIEM, BAIF e, a partir daí, tomar decisões de manejo. E aqui, Néstor, nós estamos, enquanto equipe Field Crops, 100% à disposição. Nós temos pessoas em todo o Brasil com muito conhecimento à disposição de nós estarmos nos juntando para ter mais lucratividade e mais sustentabilidade na produção de soja brasileira. Muito bom, professor. E o professor, quando o professor fala em termos de rentabilidade, né, é muito variável também, né, professor? Perfeito. Perfeito. A rentabilidade, e de novo, eu trago aqui o e-book do Soybean Moneymaker, que traduzindo do inglês é Fazendo Dinheiro com Soja. A rentabilidade vem de nós entendermos que não existe uma receita de bolo. Por exemplo, nós tivemos no campeonato produtores que utilizaram a mesma quantidade de insumos. Um produtor produziu 100 sacas de soja por hectare. E o outro produtor produziu 50 sacas de soja por hectare.
Com a Mas mesma como adubação. assim, professor Alencar, se botaram a mesma quantidade de adubo, colocaram a mesma quantidade de herbicida, inseticida e produziram 100% de diferença? Pois é. O fator que estava limitando não eram os insumos, foi a água. Então, a lucratividade, ela é relativa à capacidade que nós, produtores, técnicos, temos de entender aonde a gente está, fazer o diagnóstico de qual fator está limitando a produtividade e, a partir daí, tomar decisões. E não usando aquela receita de bolo, né, Nestor? Que sai de Sim. Santa Maria a Goiás é a mesma. Não! Isso não pode mais acontecer. Uma agricultura de processos não é assim. Nós temos que ir para a lavoura, fazer que nem o Nestor faz, ir para a lavoura, identificar o fator que está limitando a produtividade e, a partir daí, tomar a decisão. Qual é a melhor cultivar? Qual é a melhor nutrição? Qual é o maior manejo de plantas daninhas, insetos e doenças? Aí que está a lucratividade. Se nós tivermos receita de bolo, não tem lucratividade. Uma vez, né, professor, também, né, que o campo é muito dinâmico, né? Os solos nossos, querendo ou não, não mantêm o mesmo perfil, né? A gente vê muitas manchas, né? Mesmo em áreas pequenas, né? A gente se depara aí com, por exemplo, tem áreas, por exemplo, aqui de 30 hectares que tem, às vezes, 2, 3 tipos de solo, né? Talvez o mesmo regime pluviométrico, né? Mas em relação principalmente a solos, né? Muito manchado, né? Que às vezes não consegue manter a mesma produtividade. Perfeito. Nós temos aqui um exemplo. Está todo mundo enxergando bem. Ó. Isso aqui é um mapa Sim, de sim. compactação do solo. E aí vocês veem, ó, aqui tem um ponto bem vermelho e aqui tem um ponto mais amarelo. O vermelho Certo. indica que o solo está compactado. O amarelo indica que está menos compactado. Isso numa lavoura. Aí nós vamos passar por uma outra lavoura e aí nós vamos ver que está tudo verde. Ou seja, não tem problema de compactação. É manejo, né, Aí professor? o vizinho vai Manejo. lá e pergunta: qual é a cultivar que plantou, que eu quero plantar mesmo? Ah, o senhor colheu bem, eu quero plantar mesmo a cultivar. E a gente não olhou o estado de compactação do solo. Então não é achando as coisas ou tentando pegar do produtor, do vizinho, qual é a cultivar. Não, nós temos que entender como está a nossa lavoura e a partir daí tomar decisões. Só que assim, né, Nestor? Nós não tomamos decisão achando as coisas ou com o braço na caminhoneta. Essa lavoura é boa, essa lavoura é ruim. Não, tio. Nós temos que ir para o campo, levantar informações e a partir daí tomar a decisão. A lucratividade vem a partir de diagnóstico. Se não tiver Correto. diagnóstico, é aquela receita de bolo e aquele baita chute. Algumas vezes nós vamos ir bem, outras vezes nós vamos ir mal. Então nós precisamos mais de diagnóstico. É verdade, professor. Como o professor falou, né, tem, por exemplo, um produtor que às vezes planta, tem alguns talhões que ele vai colher muito bem e alguns talhões que ele vai colher bem menos, né? Aí, normalmente, a sua média sempre vai estar baixa, né, professor? A média sempre vai estar Perfeito. baixa, né? Porque o ideal é estar fazendo alguma coisa diferente, né? Tem algumas áreas aqui, por exemplo, umas áreas arenosas, né? A gente tem feito pouco trabalho, eu acredito, entendeu? Em termos de plantas de cobertura, aqui no Cerrado, entendeu? A gente, principalmente aqui, a gente fica limitado a poucas opções, Talvez no sul, devido a maior umidade, né? Tem uma maior leque aí de opções, né? De plantas de cobertura. Mas aqui, por exemplo, no Cerrado, a gente está limitado a poucas espécies, viu, professor? Que eu acho que acaba limitando, né? Um pouco também até a produtividade. Perfeito, Nestor. Nós estávamos agora mesmo numa reunião sobre plantas de cobertura. Nós temos um grande Certo. ensaio pensando em uma pergunta científica muito bem definida. Qual é a melhor cultura antecessora para a soja? Aí nós temos, aqui no sul é possível fazer, nós tinha ervilhaca, nós tinha trevo, nós tinha nabo, nós tinha mistura de ervilhaca, trevo e nabo, nós tinha azevém, nós tinha aveia. E aqui é possível, e chove no inverno. Nosso inverno é chuvoso, então nós não Certo. temos seca aqui. Durante 12 meses por ano nós temos chuva. E nós estamos aqui identificando quais plantas de cobertura aportam mais carbono para o solo e, principalmente, conseguem entregar mais nutrientes para a lavoura de soja. Então, sim, esse é um trabalho muito importante
que no sul do Brasil tem uma importância muito grande, que são plantas de cobertura. Excelente consideração, Nestor. Certo. É, porque, né, professor, por exemplo, nessa área, por exemplo, que o professor mostrou aí, uma área compactada e outra não, aí que vai interferir, com certeza, foi o manejo que o produtor está realizando, né, professor? Às vezes, nem sempre, às vezes, utilizando, né, um subsolador, um escarificador, mas às vezes até uma planta de cobertura, né, professor? De repente está colocando aí um nabo forrageiro, né, que tem um sistema radicular agressivo, Perfeito, professor. descompactando o solo, né, professor? Correto. É isso que nós estamos fazendo aqui no sul do Brasil. Testando diferentes plantas com diferentes sistemas radiculares, sistemas agressivos, pivotantes, como o nabo, passando por uma veia com um sistema radicular também agressivo, mas fasciculado, e formando bioporos. Ou seja, a gente não faz descompactação, a gente não faz solo com ferro. Nós fizemos solo, nós fizemos bioporos, nós estruturamos solos com raízes. E é esse o foco do trabalho da equipe Fieldcrops. É a forma sustentável que nós temos de lavoura de soja. Certo. Professor, tem uma pergunta do Matheus Macedo. Ele está comentando a respeito de utilizações de bacilos, utilização de biológico. Como é que tem sido os trabalhos aí no sul do país, professor, em termos de biológicos? Perfeito, Nestor. Nós estamos trabalhando com biológicos também. Nós tivemos resultados muito significativos em algumas áreas, em outras áreas não foi tão significativo assim. Então, como a interação entre a cultivar, principalmente o ambiente, tem ambientes mais estressantes, ambientes menos estressantes, manejo e produtor, essa interação ela é muito, muito grande. Então, não tem uma receita de bolo. Eu aplico bacilos, eu não aplico bacilos. Não. Em algumas áreas funciona super bem. Em outras áreas não tem resposta. Vai depender da lavoura que nós estivermos, do ambiente de produção que nós estivermos. Por isso que nós temos que estar fazendo testes on-farm, ou seja, testando os bacilos diretamente na lavoura. E não só os bacilos, as outras ferramentas biológicas, outras tecnologias biológicas que estão à nossa disposição. Em algumas lavouras, espetacular, resultados fantásticos. Em outras lavouras, nós não temos respostas. Certo. Professor, os solos aí do Rio Grande do Sul são solos bastante férteis, né, professor? De maneira geral, sim, Nestor. Mas nós temos uma variabilidade grande. Nós temos aqui neossolos rigolíticos e nós temos neossolos quartzarênicos. Ou seja, neossolos que são praticamente pedra e neossolos praticamente que são areia. Nós temos aqui o nosso litoral, o litoral do Rio Grande do Sul, é praticamente pura areia. É praticamente pura areia. Então, são solos com menos de 1% de matéria orgânica. Mas nós temos solos, organossolos, que nos entregam aí, e aqui no e-book do Soybean Money Maker tem todas essas informações, tem solos com 12% de matéria orgânica. Então, realmente, nós temos uma variação muito grande. Mas, de maneira geral, nós temos bons solos. E temos também o mesmo latossolo, o principal tipo de solo é o mesmo latossolo que tem aí no nosso Goiás. Certo, certo. Viu, professor? Em termos de manejo, né? Essa área que o produtor Fábio, né, alcançou 130 sacas. Teve algum manejo assim diferente, muito diferente assim dos outros produtores, professor? Não. Por incrível que pareça, não tivemos manejos diferentes. O produtor usou uma das principais cultivares utilizadas aqui no Rio Grande do Sul, fez uma adubação normal. Estamos falando aí de um pouquinho de potássio, um pouquinho de fósforo, nada mais e nada menos do que vocês colocam aí no Goiás. Um pouquinho a mais, vamos pegar um pouquinho a mais. Fez uma boa inoculação e fez uma proteção. Não tinha problema de plantaninha na área, não tinha inseto, e uma boa proteção de doenças. Mas, Nestor, fez o feijão com arroz bem feito. Ou seja, não tem nenhum produto milagroso, não. Tem muita dedicação, muita paixão. É isso que marca o campeão do campeonato Soybean Money Maker. 130 sacas por hectare, fazendo feijão com arroz bem feitinho.
O professor citou aí, né, comentou, frisou até com certa, em relação à inoculação. Como é que é feita a inoculação praticamente aí no sul do país, professor? É via semente, via PS, ou no suco? Como é que é feito em relação aos inoculantes aí? Nós temos uma variabilidade muito grande de processos de Certo. inoculação. Uma parte significativa dos produtores ainda fazem o tratamento com inoculante junto com a semente, ou seja, coloca ali na distribuição da semente na caixa e aí vai o Certo. inoculante com a semente. E tem Mas alguns aí é o produtores turfoso, também. né, professor? Os dois, os dois. Nós temos Ok. aqui os dois sendo bem utilizados. E tem muitos produtores também, Nestor, que estão utilizando daí a gente chama de pingente aqui, que é aquele caninho que vai largando aí o Assim, inoculante diretamente no suco. no suco de plantio. Isso aí. Exatamente. E tem a quantidade, normalmente, que o pessoal utiliza? Nós temos produtores com 2 doses de inoculante por hectare, até produtores em áreas com mais estresse, chegando a 6, 7 doses de inoculante por hectare. Tá. Viu, professor? Aqui a gente observa, né, que produtores grandes, né, e com solos já com muito tempo já de lavoura, muitos abrem mão da utilização de inoculante. Aí também acontece assim também, professor, ou não? Sim, sim. Nós temos áreas. A soja começou no Brasil pelo Rio Grande do Sul, né? Então nós temos áreas cultivadas aqui há 100 anos. E muitos produtores nessas áreas que se cultiva soja há muito tempo não colocam inoculante também. Nós também temos isso aqui, produtores grandes que não colocam mais inoculante. E como que eles tomaram essa decisão? Fizeram lado a lado, com inoculante, sem inoculante, não deu diferença em produtividade, os produtores não estão fazendo inoculação. Tem também aqui no Rio Grande esse ponto, Nestor. Então, professor, eu já estive visitando algumas áreas produtivas, né, tanto na Argentina como nos Estados Unidos, né? Lá, por exemplo, os produtores não abrem mão, né, da utilização de inoculante. Sim, Mesmo em áreas e solos antigos, né, solos altamente férteis, né, é uma tecnologia que eles não abrem mão. sim, sim. Mas nos Estados Unidos também eu tive a oportunidade de passar uma estação de crescimento lá, trabalhando possivelmente nos produtores de maior produtividade, quilos por hectare do corn belt americano, e muitos produtores também não utilizavam inoculante. Então Sim. eu vivi isso lá. Certo, certo, certo. Não, perfeitamente, professor. Professor, em termos de... Já estamos falando também de soja, né? Vamos falar também um pouquinho, de repente, de milho, né? O professor também tem... aqui, por exemplo, está dando... ocorreu uma seca, né? Devido ao plantio mais tardio aqui da soja, né? Acabou comprometendo, né, a safrinha aqui de milho. Em termos de milho, também existe esse mesmo trabalho, né? O professor comentou? Perfeito. Nós temos aqui um trabalho muito forte, um esforço muito grande com a cultura do milho. Qual que é o nosso foco com a cultura do milho? É estudar ecofisiologia. Então, nós temos um livro também de ecofisiologia do milho, visando altas produtividades. Qual que é o nosso foco? Entender a interação entre a planta de milho, a época de semeadura, a nutrição e o produtor. Então, quem tiver interesse em ecofisiologia do milho, visando altas produtividades, pode entrar em contato com nós, Nestor, e nós também estamos trabalhando com esse foco. E assim, ó, nós temos resultados impressionantes. A maior parte do nosso trabalho, ela é feita a nível de lavoura. E o A nível de que campo, né, professor? a nível de campo, a nível de campo, a nível Isso, a nível de de produtor. produtor. Isso aí. Sim. E o que nós encontramos assim, ó, nessa safra? Produtores de milho, onde a gente conduz os experimentos, produtividade chegando a 20 toneladas de milho por hectare. 20 toneladas de milho por hectare. Isso é bastante coisa, né, senhor? E aqui, ó, quem quiser informações, vocês estão vendo aqui, ó, Sim. ecofisiologia do milho visando altas produtividades. Então, essas produtividades que a gente comentou para o senhor estão nesse livro aqui, ó. Se vocês colocarem as principais livrarias do Brasil, ele está à disposição. Se caso você não encontrar nas livrarias, porque está toda hora acabando, né? Esses livros é uma loucura. Certo. Tem outro livro aqui de soja, ó, que eu já vou aproveitar. Esse livro aqui, ó, tá esgotado. Esse livro está esgotado. Esse livro está esgotado. A gente imprimiu ele.
o Congresso Brasileiro de Soja em 2018, Nestor, e aí imprimimos de novo e acabou. De acordo com o nosso conhecimento, é o livro de ecofisiologia de soja mais lido em todo o Brasil. E nós vamos estar lançando agora a segunda edição desse livro no Congresso Brasileiro de Soja. Daqui 2 meses já vai estar disponível aí para todo o Brasil esse livro de ecofisiologia de soja. E por que tem um clamor tão grande por ecofisiologia? Porque isso é agricultura de processo. Entender ecofisiologia é entender lavoura. E todas essas informações estão disponíveis nesses livros, Nestor. Sim, com certeza, né, professor? O produtor colher a mais, né, professor? É nos detalhes, né, professor? Né? Sim. É um plantio bem realizado, né? É um capricho a mais, né, professor? O produtor tá ali atrás da plantadeira, né, vendo se realmente a semente está caindo certinho, né, a população, porque para colher realmente ter um resultado lá na frente satisfatório, alto, é uma série de fatores, né, que vai determinar a produtividade final, né, professor? Não vai ser simplesmente um ou outro produto, né, um ou outro manejo, né, é um conjunto, né, professor? Perfeito. É a interação de Iba, IAMBA-IF, ou seja, cultivar, época de semeadura, manejo, entre parênteses, nutrição, controle de plantania, inseto, doença e produtor. O que vai levar o sucesso de uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, é entender e buscar o melhor resultado dessa interação. Genótipo, ambiente, manejo e produtor. O segredo da lucratividade passa por encontrar, não tem uma receita de bolo, cada lavoura é uma lavoura diferente. Qual é a melhor interação desses fatores, Nestor? Aí que está o segredo da lucratividade, o segredo da sustentabilidade. Com certeza, né, professor? A agricultura é muito dinâmica, né? Às vezes uma coisa que funcionou bem na safra passada, esse ano já não funciona, né, professor? É muito variável, né? Tanto em termos também de variedade, de material, né? Como também de produtos, né? A gente observa muito a nível de campo, né? Muitas vezes um produto funcionou bem numa safra passada, nessa safra já não obteve a mesma resposta. Por isso que a agricultura é muito dinâmica, e como o professor falou mesmo, eu também sempre falo, não existe receita de bolo, né, professor? Não existe. Perfeito, Nestor. Esse é o segredo. Apesar de todo mundo buscar uma receita, não existe. Isso é agricultura. Isso é agricultura. E não temos nunca certeza se é melhor cultivar em um ano vai ser melhor no outro. Não. Porque muda o ambiente, senhores e senhoras. Por isso que a resposta muda. E nós temos que definitivamente entender isso e ter conhecimento para aumentar a probabilidade de acerto. Por isso que a gente precisa fazer ciência a nível de lavoura, para nós conseguirmos gerar uma informação sólida e tomar decisões com base em dados. Nós temos que parar na agricultura brasileira com a axiologia. Nós temos agora, né, Nestor, muita gente falando, dizendo, acontecendo. Onde é que estão os dados? Onde é que estão as informações? Vamos pedir para essas pessoas onde é que está o dado, onde é que está o preto do branco, onde é que está a informação. Vamos ver a informação, nós queremos ver a informação. Isso vai nos balizar uma tomada de decisão. Nós não podemos ficar mais na opinião, nós temos que fazer uma agricultura séria com base em dados. Correto, professor. E principalmente, né, professor, com o preço das commodities aí em alta, né? A gente vê a soja, o milho batendo altos tetos aí, né, em termos de valores, né? Tem aumentado muito, né, o número também de produtores, né? Tem migrado também da pecuária, né, indo para a lavoura, né, professor? Tá. Sim, impressionante, Nestor, impressionante. Nós tivemos, assim, ó, uma visão a nível de Brasil. Nós fizemos o Tour Fincas Soja Brasil. Deixa eu mostrar para todo mundo que está assistindo aqui, ó. Olha só o que nós fizemos, ó. Nós fizemos esse tour aqui, ó. Pode mostrar, professor. Olha só aqui, ó. Olha só o que nós fizemos, ó. Tour Fincas Soja Brasil, ó. Nós fizemos isso aqui com qual objetivo? Ó? Nós estamos visitando, e ano que vem, Nestor, nós vamos te visitar, hein, Nestor? Nós te prometemos que nós vamos passar por Jataí e vamos visitar o amigo. O que nós... Opa, com certeza. Olha aí, estamos te aguardando, então, professor. Combinado, então.
Espetacular, espetacular. O que que nós avaliamos assim, ó? A nível de Brasil, em virtude, como o senhor muito bem colocou, os preços do milho e da soja disparou. Então tem muita gente ampliando a área e tem muita gente fora da agricultura que está vindo para a agricultura porque tem um retorno Correto, econômico correto. relativamente bom. Só que nós temos que ter muita atenção, nós temos que tomar Com cuidado, é uma certeza. atividade de muito risco. Então, como tem risco, tem muitas pessoas que não estão acostumadas com a agricultura. Não é a gente planta e tem a certeza que vai produzir, não, porque depende de vários fatores. Então, a gente vê esse entusiasmo, que bom, que o produtor está entusiasmado, o sentimento é muito bom, mas a gente tem que ligar um sinal de alerta e lembrar que a agricultura é uma fábrica a céu aberto. Então, assim, ó, senhores e senhoras, muita Correto. atenção na hora de investir. Mas o sentimento é muito bom e o produtor que trabalha muito, né, Nestor? Ele realmente merecia estar vivendo esse momento. É verdade. Né, professor? Como o professor bem frisou, né? A agricultura é uma indústria de céu aberto. A rentabilidade da lavoura é alta, mas o risco é muito grande, né, professor? Com certeza, né? Porque, por exemplo, se for fabricar algum produto, sempre quando o fabricante vai fabricar e vender o produto, sempre vai vender com uma margem, né? O produtor não, né? Vai plantar, planta com um valor, né? Né? E depois quando vai colher, não sabe se aquele valor vai estar maior ou menor, né? Corre o risco até de ele estar pagando para produzir, né, professor? Perfeito, Nestor, perfeito. Essa é uma linha de raciocínio muito interessante, muito inteligente, e essa é a realidade da agricultura. O produtor planta, não sabe se vai colher, não Não sabe a sabe. quanto vai vender. E isso é agricultura. Exatamente. A rentabilidade é alta, mas o risco é muito alto, né? Perfeito. Como a gente fala aqui, depois que o produtor coloca a semente no chão, ele só vai dormir só depois quando o grão estiver armazenado lá no armazém, né? Porque até quando a soja está pronta, às vezes vem alguma chuva de granizo, né? E acaba comprometendo toda a sua produtividade, né? Correto, correto, Gustavo. Isso é agricultura. Isso é uma atividade de risco muito grande e nós precisamos entender que é assim. Isso é agricultura. Certo, perfeitamente, professor. Então, o professor comentou a respeito do milho, né? Aí, existe também a safrinha ou mais é milho verão, professor? O mais aqui na história é milho verão. O produtor costuma plantar milho aqui, a maior faixa do milho plantada é no mês de agosto e setembro, onde nós temos as principais lavouras de milho, e aí nós plantamos soja na safrinha ou plantamos feijão na safrinha. Nós não temos o vazio sanitário aqui, então nós podemos plantar soja na safrinha e plantamos feijão na safrinha também. E tem alguns produtores que plantam milho sobre milho. E temos milho na segunda safra? Temos, mas muito pouco, Nestor. Muito pouco. Certo, certo, certo. É porque aqui praticamente na região, né, onde a gente atua, né, professor, praticamente o milho de verão migrou praticamente para toda a safrinha, né? Praticamente o milho de verão aqui são poucos produtores que produzem, né? Praticamente o milho verão aqui somente os grandes produtores, né? Os produtores que possuem armazém ou então aqueles que possuem grandes áreas e já fazem a rotação, né, entre soja e milho verão, tá? Professor, só voltando um pouquinho também em relação a plantas de cobertura, né? O professor tem acompanhado alguma coisa aqui a nível de cerrado também, professor? Não, a nível de Cerrado, Nestor, nós não temos nenhum trabalho. No centro do Brasil, nós trabalhamos com soja, principalmente, trabalhamos com um pouco de milho e também um pouco de arroz. Mas plantas de cobertura no Cerrado, nós não temos nenhum trabalho. Certo. Professor, o professor também comentou em termos de arroz, né? O Rio Grande é um dos maiores produtores, é o maior produtor, né, professor, de arroz? Sim, nós somos o maior produtor de arroz. 70% do arroz produzido no Brasil, ele é produzido aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos excelentes produtores e nessa safra, Nestor, nós fomos muito bem. A produtividade média de arroz no Rio Grande do Sul foi 9.010 quilos por hectare. Isso é fantástico. E realmente nós produzimos 70% do arroz consumido no Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Nós plantamos aproximadamente 1 milhão de hectares de arroz. O Brasil no todo planta 2 milhões, mas as produtividades médias aqui no Rio Grande do Sul, elas são muito altas. Por quê? Porque todo o arroz é irrigado. Ou seja, quando as plantas de arroz estão com 2 ou 3 folhas, o produtor enche a lavoura de água e fica
fica com a lavoura cheia de água até a hora da colheita. Então, as produtividades são elevadíssimas. Certo, certo. É outro manejo, né, professor? Sim, é um manejo totalmente diferente das culturas que a gente está acostumado. Quem quiser saber informações de arroz também, temos um livro de ecofisiologia do arroz visando altas produtividades à disposição. Quem tiver interesse, só entrar em contato com nós que a gente tem disponível esse livro. Em 3 línguas, em português, em espanhol e em inglês. Muito bem, muito bom, hein, professor? Muito bom mesmo. Muito boas informações, hein, professor? E o professor, aí então, na próxima safra, então, continua também esse projeto, né, do Field Crops. Sim, esse é um projeto que vai permanecer aí ao longo dos anos e nós Certo. estamos expandindo esse campeonato Soybean Money Maker vamos subir a nível de Brasil. Nós queremos que esse campeonato seja uma grande referência a nível de Brasil e os nossos amigos do Paraguai nos contataram. Tivemos uma reunião hoje e provavelmente na segunda-feira nós vamos estar anunciando o campeonato Soybean Money Maker no Paraguai. Ou seja, explodiu o campeonato. Nós vamos expandir a nível de Brasil, porque nós queremos produzir soja de forma sustentável e de forma rentável. Então, assim, se tiver empresas, cooperativas, parceiras, por favor, contatem a equipe Field Crops e vamos fazer o Soybean Money Maker na região aonde você estiver. Já fica a dica aí, Nestor. Estava conversando com o pessoal da cooperativa e vamos levar esse campeonato para Goiás. Não, com certeza, professor. E, professor, muito boas informações aí, né? E muito material também, né? Está disponível aí, né? Mesmo o professor já compartilhou já comigo, né? Eu vou também estar compartilhando aí com a minha rede, né? Vamos estar divulgando aí bastante os resultados, o manejo, né? Tem todas as informações aí em relação à última safra, né? O professor está de parabéns aí pela, não só o professor, mas toda a equipe, né? Que eu vi que já é uma equipe grande, né, professor? Né? Que faz parte aí do Field Crops, né? Está de parabéns. Eu me sinto honrado aí em estar participando também desse trabalho que o professor está fazendo aí, né? Em divulgando aqui na nossa região. Tá ok, professor? Maravilha, Nestor. É nós que agradecemos. Realmente, a equipe Field Crop são várias instituições, são várias pessoas da iniciativa pública e da iniciativa privada com foco em lucratividade e sustentabilidade. Nós agradecemos muito ao senhor pelo convite, parabenizamos pelo trabalho e estamos 100% à disposição. Olha só quem entrou na nossa live agora, Nestor. O nosso campeão do Soybean Money Maker, o Dr. Fábio Ecker. Presente, hein, doutor Fábio Eckert? Mas que categoria? Opa. Nós estávamos aqui falando do senhor, né, Nestor? Isso, muito bom. Então, a presença aí do Fábio, tá de parabéns, viu, Fábio? Né? Tá de parabéns, né? Eu vi o material, né? Algumas publicações, né? Algumas entrevistas já do Fábio, eu tenho acompanhado ele também, né? Então o Fábio até vou estar convidando ele também a estar participando junto com a gente aqui, né, para estar trocando algumas ideias, né, a nível de produtor, né, porque é um testemunho também, né, professor? Excelente. Assim que terminar a live, eu já vou passar o seu contato o contato do Fábio para o senhor. E não tem nada melhor do que nós escutarmos o campeão. Então, escutar o produtor que colheu 130 sacas de soja por hectare, meu Deus do céu, isso é algo realmente muito legal. E o produtor do Goiás e o produtor de todo o Brasil merece escutar o Fábio. É um momento assim de muita aprendizagem. É um produtor muito humilde e gosta de compartilhar conhecimento. Então eu vou estar compartilhando com o senhor e com certeza eu e toda a equipe de Crop vamos estar aproveitando essa live e aprendendo ainda mais com o Fábio Ecker e com o senhor. Não, ótimo, ótimo, professor. Professor, só vou estar dando alguns recadinhos finais aqui, tá, professor? Tá? A gente tem feito um sorteio, né, agora em relação aos bonés, tá ok? É um boneco da Agro NTK, no nosso canal, né? Que categoria aí, Nestor? Oi? Que legal, hein? Muito então, bonito esse boneco. O senhor tem que reservar um para nós quando nós for visitar o senhor agora no Goiás, hein? Opa, com certeza, professor, tá? Tem até um apoio aqui do produto Biozine, que tem ajudado a confeccionar os bonecos, né?
tá? Aí eu vou estar falando os 3 ganhadores aí, né, que a gente fez o sorteio, tá ok? Os 3 ganhadores do boné, deixa eu ver aqui, tá? Primeiro foi para Vitor Kassai, segundo para Mariana Estela Tófolo e em terceiro a Marli Garcia de Oliveira, tá? Vocês vão estar recebendo então um boné em suas casas, tá? E, né, e obrigado por ter participado do sorteio, né? Em relação ao nosso próximo, a nossa próxima live, né, vai ser na próxima terça-feira, dia 22, às 8 horas da noite, com o consultor engenheiro agrônomo Leandro Barcelos, tá? Com o tema Estratégias para a Produção de Soja em Solos Arenosos. Boa, né, professor? Excelente tema, excelente tema. Com a expansão da soja, está indo para áreas muito arenosas, nós vamos estar prestigiando o senhor. Nós vamos ter uma live na terça-feira também às 19 horas com o seu Paulinho Meneghetti, produtor do Soybean Moneymaker. E quando acabar a nossa live, nós já vamos imediatamente para a live do senhor também para estar prestigiando. Isso, não, com certeza então, professor. Eu também vou estar prestigiando a live do professor também, tá ok? Mas que tá? maravilha, então, espetacular. Certo. Aí o consultor é o Leandro Barcelos, né? Consultor, né? E também da Solo Fértil, né? Lá de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, tá? E eu também vou estar comentando também, né? Que na próxima semana, né? No dia 24/6, né? Vai estar acontecendo a primeira semana Agromite Júnior, né? Lá de Medicina Veterinária e Agronomia, onde eu tive a grata satisfação aí do pessoal estar me convidando, né? Para mim estar falando sobre o tema agronomia e as redes sociais, né? Vai ser no próximo dia 24, a partir das 18 horas e 10 minutos. Né? Vai ser uma satisfação também, porque eu vou estar falando para os futuros agrônomos, né? E também para o pessoal aí formado também, né? Lá de Ituverava, da faculdade aí, da FAFRAN, Faculdade de Agronomia Francisco Maeda, lá de São Paulo. Professor, também pode estar dando algum recado final aí para nossos seguidores. Excelente. Satisfação enorme, viu, professor? A satisfação é toda nossa, Nestor. Nós agradecemos muito a oportunidade. A gente gostaria de pedir para todo mundo que está nos assistindo entrar nas nossas redes sociais, da equipe Field Crops, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Facebook. Quem quiser esse e-book aqui, entre em contato conosco. Lançamos hoje o e-book A Melhor Cultivar de Soja para Sua Lavoura. Nos contatos. Livro de milho, livro de soja, livro de arroz. Conhecimento aplicado é com a equipe Field Crops. Muito obrigado pela oportunidade, Nestor. E com certeza nós vamos estar visitando o senhor no Goiás e tendo a oportunidade de aprender muito mais com o senhor diretamente aí nas lavouras de Jataí. Tá ok, professor. Estamos aguardando já, compromisso feito, viu, professor? Estou aguardando o senhor aqui, tá? Para a gente estar visitando as lavouras, né? Conhecendo um pouco aqui do Cerrado, né? Dos nossos produtores também. Professor, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Um abração a todos. Tchau, tchau. Boa noite, Brasil.